Por gerações, na realidade séculos, Mestre Yoda foi conhecido como o Avatar da Luz, um dos melhores que a Ordem Jedi tinha para oferecer. E por séculos ele treinou inúmeros padawans, sendo de uma espécie que vive tanto tempo, quase 1000 anos. Você consegue imaginar, né? Mestre Yoda treinou centenas de padawans. E por quase 1000 anos, Mestre Yoda foi imbatível, o Avatar da Ordem Jedi, até o terrível dia que Palpatine, os Sith finalmente se revelaram, Darth Sidious se revelou, e lá no Senado os dois duelaram, Palpatine e Mestre Yoda, e no final disso Mestre Yoda foi forçado a fazer uma retirada, a galáxia ficou nas mãos dos Sith, e Mestre Yoda foi para seu exílio e foi diminuído. Ainda assim, Mestre Yoda tecnicamente foi derrotado, mas o lado sombrio ele é orgulhoso, ele tem um ego grande, e Palpatine tem um ego maior ainda. E um desses dias, né, lá no seu trono, na Estrela da Morte, lá em cima da lua de Endor, Palpatine estava tranquilamente lá, sua estrela protegida pelo escudo da lua, e Palpatine estava lá refletindo sobre como ele manipulou Darth Vader, refletindo sobre o jovem Skywalker, Luke Skywalker. Ele estava pensando como em breve, muito em breve, o jovem Luke Skywalker ia estar ajoelhado nos pés dele, chamando ele de mestre. Ele estava contente e ao mesmo tempo ele também lembrou um pouquinho do passado. Ele lembrou de um carinha verde, décadas atrás. Mestre Yoda, ele se lembrou do duelo no Senado, ele se lembrou como Mestre Yoda foi derrotado, mas tecnicamente ainda tá vivo. Era óbvio pra ele que Mestre Yoda era o perdedor e ele era o vencedor, era só olhar na galáxia. Todo mundo chamava ele de Imperador, não Mestre Yoda. Mestre Yoda foi diminuído e seja lá onde ele estiver agora, ele não é ninguém, ele não tem influência. Mas ele, Palpatine, ele tem toda a influência. Ele é chamado de Mestre, ele é chamado de Imperador. Ele é o Sith que todo mundo teme, mas ainda assim, Palpatine ele reconheceu, ele queria ter matado pessoalmente o Mestre Yoda com o sabre de luz vermelho. Ele queria ter pegado aquele sabre pequenininho verde, colocado lá na coleção dele, lá em Coruscant, lá no seu museu, lá no Palácio Imperial, o antigo Templo Jedi. E esse sabre de luz ia ficar lá no meio dos outros, né, uma relíquia, pequenininho sabre de luz verde. Ia parecer um brinquedinho, Palpatine disse. Palpatine também sabia antigas técnicas para encontrar Mestre Yoda, né? Bruxarias Sith, mágicas. Mas ele pensava, pra que fazer isso? Ele já tá derrotado. Pra que gastar energia com o Mestre Yoda? Eu te derrotei, Palpatine pensava. Eu mandei você ir embora. Eu peguei tudo que era seu. As coisas que você defendia agora são cinzas. Você está vivo e enquanto você estiver, eu continuo ganhando. Quando Palpatine meditava, se conectava com a força, liberava os seus pensamentos, se esticava como uma eletricidade de ódio através do universo. Quando Palpatine fazia isso, o mero nome Mestre Yoda, ele ajudava na meditação de Palpatine. A derrota de Mestre Yoda trazia alívio para Palpatine. Tudo que eu tô falando pra vocês aqui, gente, é 100% cânone do livro Histórias dos Jedi e Sith. Como vocês estão vendo aqui, Palpatine frequentemente pensava em Mestre Yoda. Era ao mesmo tempo uma fonte de ódio para ele e ao mesmo tempo uma fonte assim de meditação, de relaxamento. E uma coisa interessante aconteceu exatamente no dia que o Mestre Yoda morreu. Nesse terrível dia, Palpatine estava também pensando em Mestre Yoda. Na sala do trono, Palpatine dava risadas altíssimas, gritando o nome: Yoda está morto! Yoda! Palpatine ria. Os guardas reais estavam arrepiados com as risadas de Palpatine, era escroto. Aí do nada, Palpatine sente um distúrbio na força e BUM! Mestre Yoda aparece na frente dele. Impossível. Ele brilhava, parecia que uma luz saía de dentro dele. Ele era a fonte de luz, não fazia sentido. Era impossível. E ainda assim, era ele, Yoda. Ele era verde, um velhinho encurvado na sua bengala. O imperador ficou em choque. Ele não sabia se era de verdade aquilo. Mas aí então ele deu outra risada. Você está morto, Mestre Yoda, disse Palpatine. O fantasma inclinou a sua cabeça. Veio ver a minha última vitória, disse Palpatine. Eu espero que você veja. Palpatine então virou no seu trono, apontou para a janela. Em breve, Mestre Yoda, eu esmagarei a Aliança Rebelde e eu tomarei o jovem Skywalker como eu tomei o pai dele. O imperador ria extremamente alto. Mestre Yoda olhou para ele. Vencer? Você não pode. Isso fez o imperador rir mais ainda. Mas Mestre Yoda, disse Palpatine, eu já venci
Quando ele virou sua cadeira para ver o rosto de Mestre Yoda, né, o rosto raivoso dele, o fantasma de Mestre Yoda tinha desaparecido. Pouco depois, a Aliança Rebelde iniciou seu ataque na lua de Endor e a batalha começou. A armadilha de Palpatine foi executada. Jovem Skywalker parou diante dele no trono, mas ele não chamou Palpatine de mestre. Ele converteu de volta o seu pai e ele matou o Imperador. Como Yoda tinha dito, o Imperador não ia vencer. Mas deixe aí nos comentários o que vocês acharam desse diálogo. E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.